Se você é torcedor apaixonado pelo Cruzeiro, já se inscreve agora no canal, ativa o sininho das notificações e fica até o fim deste vídeo, porque o que vamos revelar hoje pode mudar completamente o rumo do clube. Não é exagero, não é invenção barata. Trata-se de uma notícia bombástica que deixou a torcida empolvorosa e que pode transformar o clássico contra o Atlético em um capítulo inesquecível da história da Raposa. E atenção! O que vou te contar aqui não está em qualquer portal esportivo, não é papo de bar, é informação quente, de bastidores, e que chegou até nós em primeira mão. Agora, respira fundo, porque essa história começa de forma aparentemente simples, mas vai ganhar uma dimensão que poucos poderiam imaginar. Você sabia que a diretoria do Cruzeiro passou os últimos dias em uma verdadeira operação de guerra? Pois é, enquanto os holofotes estavam voltados para a seleção brasileira, com Fabrício Bruno sendo titular contra a Bolívia, nos bastidores da Toca da Raposa acontecia uma articulação silenciosa, milimetricamente calculada, para garantir que o jogador estivesse em Belo Horizonte a tempo do treino decisivo antes do duelo contra o maior rival. E aqui está a primeira revelação. O Cruzeiro não apenas correu contra o tempo para ter o zagueiro de volta, mas também montou uma estrutura que nem mesmo os gigantes da Europa costumam oferecer. Estamos falando de um jatinho fretado exclusivamente para o atleta, que pousou no Rio de Janeiro de madrugada e foi imediatamente conduzido até Belo Horizonte. Mas por que todo esse esforço? Só para tê-lo em campo? Essa é a pergunta que começa a intrigar a torcida. A resposta é mais complexa do que parece. Dentro da Toca, já se comenta que Fabrício Bruno não foi trazido apenas para compor a zaga. O defensor, que brilhou no jogo de ida ao marcar um golaço e ainda dar assistência para Caio Jorge, foi chamado para assumir um papel de liderança no momento em que o Cruzeiro precisa de mais do que força física. Precisa de uma figura que simbolize confiança e imponha respeito. Mas calma, porque isso não é tudo. Há quem garanta que o clássico contra o Atlético não será apenas mais um jogo. Segundo fontes ligadas à diretoria, este pode ser o início de uma virada institucional dentro do clube. O retorno de Fabrício Bruno, com todo esse aparato, foi tratado como um sinal claro de que a gestão está disposta a investir pesado e criar um ambiente de confiança absoluta para que o Cruzeiro volte a ocupar o topo do futebol brasileiro. E o mais curioso é que, durante a tarde de quarta-feira, enquanto a imprensa apenas noticiava que o jogador havia feito um treino regenerativo, a realidade nos bastidores era outra. O treino fechado revelou ensaios táticos secretos que não foram divulgados oficialmente. A expectativa é que o Cruzeiro entre em campo com uma postura que surpreenderá até mesmo os mais otimistas torcedores. O que será que Leonardo Jardim está preparando? Alguns funcionários da Toca confidenciaram que o técnico pode abrir mão do conservadorismo habitual e soltar o time para buscar o resultado logo de cara, apostando em uma linha de defesa sólida com Fabrício Bruno e Vilauba, mas permitindo uma ofensividade que raramente se vê em clássicos decisivos. Isso explicaria o motivo de a diretoria ter feito questão de garantir o zagueiro a qualquer custo. Com ele em campo, o time pode se arriscar mais na frente sem medo de sofrer atrás. Mas aqui entra a parte mais intrigante de toda essa história. O esforço para trazer Fabrício Bruno teve um impacto inesperado. Dizem que o próprio elenco ficou surpreso com a movimentação da diretoria. Jogadores experientes, acostumados com decisões burocráticas e lentas, ficaram impressionados com a velocidade e o profissionalismo da operação. E esse detalhe aparentemente pequeno pode mudar tudo. O grupo passou a acreditar que, desta vez, a gestão está realmente comprometida com resultados imediatos e históricos. E não para por aí. Fontes garantem que, nos corredores da Toca, alguns atletas comentaram que sentiram algo diferente no ar. A presença de Fabrício Bruno, vindo diretamente da seleção e chegando em um jatinho exclusivo, foi interpretada como um recado. O Cruzeiro está disposto a pensar grande, a jogar como gigante, a agir como clube que não aceita ficar em segundo plano. E se isso se confirmar no jogo contra o Galo, estaremos diante de um divisor de águas na temporada. Imagine a cena: Mineirão lotado, torcida inflamada, Cruzeiro podendo até perder por um gol de diferença, mas com um time preparado para muito mais do que isso. Se a Raposa confirmar a classificação, a vitória não será apenas no campo, mas também na narrativa, no simbolismo, na confiança que o clube passa a transmitir para dentro e para fora. E é justamente esse simbolismo que está deixando os torcedores enlouquecidos. Porque a notícia que vou soltar agora é o que fecha o quebra-cabeça. Segundo pessoas próximas ao staff do jogador, Fabrício Bruno não aceitou apenas retornar ao Cruzeiro para este clássico. Há uma negociação em andamento para que ele se torne, nas próximas semanas, um dos pilares de uma nova era celeste. O projeto inclui não só o reforço imediato para a Copa do Brasil, mas também um plano de longo prazo que envolve liderança técnica, representatividade e até mesmo a possibilidade de capitanear a equipe. É por isso que a torcida está empolvorosa.
não se trata apenas de mais um reforço para um jogo decisivo, mas de um movimento estratégico que pode redefinir os rumos da Raposa. Se confirmada, essa decisão coloca Fabrício Bruno como símbolo da reconstrução do Cruzeiro, alguém que saiu, brilhou em outros lugares, chegou à seleção e agora volta para ser protagonista no momento-chave. E você, torcedor, consegue perceber a dimensão disso? Não estamos falando apenas de um atleta que volta de um compromisso com a seleção. Estamos falando de uma declaração de intenções. De um clube que, aos poucos, começa a mostrar que pode sim voltar a ser o Cruzeiro temido, vencedor, respeitado em todo o Brasil. Agora, eu pergunto, será que essa estratégia vai dar certo? Será que o Cruzeiro está realmente pronto para esse salto ou estamos diante de mais uma jogada de marketing? A verdade é que ninguém tem a resposta definitiva, mas a expectativa é enorme. O que sabemos é que amanhã, no Mineirão, às 19h30, tudo isso será colocado à prova. Por isso, não desgruda os olhos do que está acontecendo. O clássico de quinta-feira pode não ser apenas um jogo. Pode ser o início de uma nova história. Pode ser o dia em que o Cruzeiro voltou a se impor diante do maior rival e mostrou que está pronto para voar alto novamente. E agora eu quero saber, você acredita que essa operação para trazer Fabrício Bruno, esse investimento pesado, essa movimentação de bastidores, é sinal de que a diretoria realmente está no caminho certo? Ou acha que tudo isso é apenas fogo de palha? Deixe sua opinião nos comentários, porque a sua voz é fundamental para esse debate. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa cobertura especial, porque o que está por vir pode ser simplesmente histórico.